Aula passada, meus caros, nós terminamos aqui, ó, em determinação de zero vezes infinito. Mas do que você está falando, né? Já começou com tudo, né? Bom, aula passada, nós vimos aproximação linear local. A aproximação linear era, por exemplo, se eu tinha uma função que ela é curva, claro, né? Aqui perto de um pontinho eu considerava ela uma reta, aqui outra reta, né? E aproximava a função por uma reta. E aí o L'Hopital aplicou numa indeterminação zero sobre zero, né? Trocou a função pela aproximação linear em cima e pela aproximação linear embaixo. Como era do zero sobre zero, cortava, daí ficava mais a derivada vezes x menos o ponto, corta. E o L'Hopital descobriu que o limite da divisão de duas funções indeterminadas poderia ser substituído pelo limite das derivadas das suas funções. Por quê? Porque ele substituiu a função pela aproximação linear local, o que no limite é extremamente válido. Daí nós aplicamos para indeterminações do tipo zero sobre zero, né, para algumas. Depois nós aplicamos para indeterminações do tipo infinito sobre infinito, né, que nós vimos que infinito sobre infinito é igual a zero sobre zero. Nós também descobrimos que o limite de x na n sobre e na x não importa o valor de n, né, quando x tende a infinito sempre vai dar zero, sempre. Não importa o valor de n, porque esse limite, né, se eu derivar em cima e embaixo, vai dar isso aqui. Se x não precisa ser inteiro, porque se ele não for inteiro, aqui embaixo vai ficar x elevado na alguma coisa, e como é infinito, vai dar zero também. Então, esse n não precisa ser inteiro. E paramos aqui, ó, zero vezes infinito é escabroso. Eu não posso aplicar L'Hopital numa função que é zero vezes infinito. Nós vimos que eu posso aplicar somente em zero sobre zero, mas infinito sobre infinito também, porque zero, na verdade, é um A dividido por infinito, né? A é uma constante qualquer, né? E aí a gente viu que essa divisão, né, desse de cima por esse de baixo é igual a infinito sobre infinito. Então, infinito sobre infinito, pasmem, é igual a zero sobre zero. Mas e zero vezes infinito? Será que eu consigo provar que é igual a zero sobre zero? Ou infinito sobre infinito? Bom, vamos ver. Zero vezes infinito é igual a sobre infinito vezes infinito. Infinito vezes A é infinito. Não é que é? Zero vezes infinito é igual a zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Que louco. Bom, então vamos começar resolvendo essa letra A aí. Limite, quando x tende a zero mais, né? Porque a zero não tem como, porque zero teria que ser a zero menos também, e não tem ln de zero menos. De x, né? Aqui vai dar zero vezes infinito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ln de x dividido por 1 sobre x. Agora sim eu tenho uma indeterminação do tipo infinito em cima e infinito embaixo. Só agora que eu posso aplicar L'Hopital. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero, a derivada do ln de x é 1 sobre x. A derivada do x na menos 1, ou do 1 sobre x, é menos 1 sobre x ao quadrado. Esse menos eu jogo para fora, vai ficar menos o limite, quando x tende a zero mais. 1 sobre x dividido por 1 sobre x ao quadrado. Eu vou fazer aqui x da menos 1 dividido por x da menos 2. X da menos 1 dividido por x da menos 2 vai dar x da 1, né? Porque é menos 1 mais 2, x da 1.
E esse limite aqui dá igual a 0. Pô, esse L'Hopital é maravilhoso. O negócio é deixar tudo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, que dá certo. Vamos ver essa segunda aqui também. Eu só vou copiar ela daqui, porque ela está um pouco espaço para a gente resolver. O limite de 1 menos tangente de 45 graus, tangente de 45 graus é 1, então vai ficar 0 vezes secante de 90. Secante, eu tenho que me lembrar o que é secante. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno. Bom, cosseno de 90 é 0, então aqui vai dar infinito. 0 vezes infinito, eu penso que posso aplicar L'Hopital. Eu tenho que transformar isso aqui num tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? Mas a gente já sabe fazer isso. Então, o limite, quando x tende a π sobre 4 ou 45 graus, eu tenho que pensar o que eu vou colocar em baixo, né? Eu posso colocar esse aqui e o outro. Eu vou começar que nem um mamute colocando o outro, tá? Então, secante de 2x sobre 1 sobre 1 menos tangente de x. Ah, mas eu andei vendo antes que secante é 1 sobre cosseno. Será que não seria uma boa colocar o cosseno? Acho que talvez fosse melhor. Vou pensar outra coisa. Limite quando x tende a π sobre 4. Por que não? 1 menos tangente de x dividido por cosseno de 2x. Bom, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Acho que ficou melhor. Eu me livrei da secante e coloquei um cosseno. Derivada do cosseno é mais fácil de fazer. Isso foi mais inteligente. Limite quando x tende a π sobre 4. A derivada de 1 é 0. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, menos secante ao quadrado de x. A derivada do seno é o menos, a derivada do cosseno é o menos seno. Então vai ficar menos 2 seno de 2x. Você vai pedir de onde que apareceu esse 2 aqui, né? Porque a derivada de cosseno é o menos seno vezes du de x. Agora o menos some com o menos, e quando x tende a π sobre 4, minha vida ficou boa. Ficou boa por quê? Porque embaixo, seno de 90 é 1. Secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui em cima vai ficar 2 sobre a raiz de 2. Ao quadrado, né? Porque essa secante aqui é ao quadrado. E ainda eu posso continuar, aqui vai ficar 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, todo esse limite aqui deu igual a 2. E para nós deu igual a 1. Mas que coisa! Por que deu igual a 1? Porque a gente se esqueceu de colocar esse 2 aqui multiplicando, né? Esse 2 aqui, ó, eu não tinha colocado ele para lá. Então, dá 1. Agora nós vamos fazer uma forma indeterminada do tipo infinito menos infinito. Aqui eu tenho um problemaço, porque eu não consigo transformar infinito menos infinito em infinito sobre infinito, 0 sobre 0, e eu não posso aplicar L'Hopital direto. Bom, agora eu vou ter que aplicar um pouco de força bruta aí. Limite quando x tende a 0 mais. Vou tirar o mínimo, que a única coisa que infinito menos infinito não dá 0, de jeito nenhum. E o mínimo é x vezes seno de x. Esse divide por aquele vezes 1 seno de x. Esse divide por aquele vezes 1x. E agora, de presente dos deuses da matemática, aí eu recebi um 0 sobre 0. Quer ver? Substitui x por 0 aqui, ó. Vai dar 0. Substitui x por 0. 0 menos 0, 0. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Só porque eu tirei o mínimo. Então, se você tiver infinito menos infinito, infinito mais infinito, tira o mínimo. Tirado o mínimo,
agora eu fiquei com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Agora sim eu posso aplicar L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo. A derivada do seno de x é o cosseno. A derivada do x com relação a x é 1. E lá embaixo é a derivada da multiplicação. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada... Opa, eu fiz a derivada do segundo, que erro mais feio. Não é a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, é a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Agora sim. Lembre-se daquele U vezes V derivado é igual a U' V mais V' U. Agora eu substituo x igual a 0 e vejo se eu consigo resolver o limite. Se eu substituir x igual a 0, em cima vai dar 0, né? Cosseno de 0 é 1, vai dar 0. Bom, em cima não é problema, eu deveria ter começado substituindo embaixo. Embaixo vai dar 0 mais 0. Me ferrei porque aqui, ó, 0 mais 0. Então, não... Continuo na mesma. Bom, você pode derivar mais uma vez, se você quiser. Só dá uma organizadinha nesse limite aí, que ele está meio bagunçado. Limite, quando x tende a 0 mais d. Cosseno de x menos 1. E aqui eu vou escrever x cosseno de x, que é a segunda parte aqui, né? Mais seno de x. Esse dá 0 sobre 0. Nada me impede de derivar de novo. Limite quando x tende a 0 mais d. Se eu derivar de novo, o cosseno vai dar menos seno. O 1, me livrei dele. Aqui embaixo, para minha tristeza, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo, né, cosseno menos seno, vezes o primeiro, mais a derivada do seno, que é cosseno de x. Vou começar substituindo embaixo. Olha, aqui deu boa, porque esse aqui vale 1, esse vale 1, esse vale 0, esse vale 0, e esse aqui vale 1. Esse aqui vale 0. Então vai dar 0 sobre 2, que é igual a 0. O limite, né, quando x tende a 0, veja aqui, nesse caso até que infinito menos infinito deu 0, tá? Não é sempre. Não é sempre. É porque quando x tende a 0, o x é igual ao seno de x. Né? Por isso que a gente poderia até dizer isso, né? Quando x tende a 0, o x é igual ao seno de x, e esse limite vai ficar 1 sobre x menos 1 sobre x, que dá 0. Pô, seria outra maneira de ver. Nós temos mais indeterminações onde a gente pode aplicar L'Hopital, né? Vejam que nós começamos só fazendo no 0 sobre 0, de repente nós podemos fazer no infinito sobre infinito, de repente nós podemos fazer no 0 vezes infinito, de repente no infinito menos infinito. 0 menos 0 não faz sentido, que dá 0, né? E agora a gente vai fazer para essas situações aqui também. Olha, o L'Hopital tem aplicação, hein? Bom, eu quero encontrar esse limite aqui. E esse limite é do tipo 1 elevado na infinito, né? E o mamute pode achar que 1 elevado na infinito é 1, não é. 1 elevado na infinito pode ser qualquer coisa. Como é que eu consigo dar um tombo nesse cara, né, para transformar ou nessa forma, ou nessa, ou nessa? Eu só consigo vislumbrar uma coisa, o logaritmo. O logaritmo dá um tombo no expoente. Então, você começa assim, dizendo que y, né, o y, ou até chama de outra letra, chama de L, de limite, acho que até é melhor. O limite é igual a, você quer calcular, né? Limite quando x tende a 0, de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Aí, para tombar o expoente, você dá um golpe. Você diz que o ln do limite é igual ao ln do limite.
Esse ln aqui você pode jogar muito bem aqui para dentro, ou o limite para fora, né? Tanto faz. O ln do limite é igual a limite, quando x tende a zero, do ln de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Agora, esse cara aqui, você vai tombar ele aqui para frente. ln do limite é igual a limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x vezes o ln de 1 mais seno de x. E por que você está fazendo tudo isso? Porque eu quero chegar num zero sobre zero, infinito, né? Uma dessas três aqui. Quando x tende a zero, eu tenho ln de 1. ln de 1 é igual a zero. E olha que basta eu espichar esse cara aqui, e esse aqui também vale zero. Então eu tenho uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Posso aplicar L'Hopital. Então segue para cá, vem para cá, porque eu vou precisar de mais uma linha. ln do limite é igual a limite, quando x tende a zero, da divisão das duas derivadas. Estou aplicando L'Hopital. A derivada do ln de 1 é 1 sobre u, vezes, depois u', né? Então, 1 sobre u. 1 não vou escrever aqui em cima ainda. 1 mais seno de x. Vezes u'. Vou colocar u' do lado de cá. A derivada do seno é o cosseno de x. Até já pode decorar, a derivada do ln de u é u' sobre u. A derivada do x é a maior moleza do mundo, é 1. Como o denominador aqui deu 1, maravilhoso, né? Agora vou torcer para esse denominador também, e não vai dar zero, né? Porque tem esse 1. Seno de zero é zero, fica 1. Só sobrou o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Né? Então, né, eu falei que 1 elevado a infinito não era 1, né? Nesse caso aqui, 1 elevado a infinito deu 1, sim. Né? Mas nem sempre é, nem sempre é. Ah, e primeiro, eu não achei o limite. Eu achei o ln do limite. Não parou aqui a questão. Eu disse que ln do limite é igual a 1. Não achei o limite, eu achei o ln do limite. Se eu quero achar o limite, eu tenho que fazer e elevado nos dois lados. Agora, limite igual a e elevado na 1. E neste caso em particular, 1 elevado na infinito deu e. Então, 1 elevado na infinito é um número muito... O infinito sempre é um número doido, né? E nenhum elevado na infinito é 1. Tanto é que aqui, né, 1 mais 0 elevado a 1 sobre 0 deu e. Daniel? Minha internet está me travando. Essa parte aí de tirar o ln e esse e aí eu não entendi direito. Tá, então vamos fazer. Eu já estou numa outra questão meio pensando nisso e não... Então, vou fazer de novo, bem devagar, em especial essa parte aí, Daniel, é importantíssima, tá? Então, veja bem, eu tinha o limite de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero. Você concorda comigo que isso aqui, esse pedaço aqui de baixo é zero, e esse pedaço aqui de cima é mais ou menos infinito, né? Porque pode ser zero menos ou zero mais, então pode ser mais ou menos infinito. Na verdade, esse não é zero, esse pedaço de baixo aqui é 1. Concorda comigo, Daniel? Sim. Bom, aqui eu não posso aplicar L'Hopital, né? Porque eu só posso aplicar L'Hopital em zero sobre zero, em infinito sobre infinito, numa dessas duas, né? Mas eu já sei que zero vezes infinito eu consigo transformar nessa ou naquela. Então, meu objetivo sempre é essa. Se eu não consigo essa, eu tento aquela. Se eu não consigo aquela, eu tento essa. Né? Bem no fim, eu vi que às vezes infinito, menos infinito, eu posso transformar numa dessas aqui também. Mas essa aqui eu não posso dizer nada ainda.
Bom, então eu digo que L é igual àquele limite. Se L é igual àquele limite, Ln de L é igual ao Ln de tudo aquilo lá também. E agora, daqui para frente, é só matemática, que eu vou fazer de novo, mas até aqui está bem entendido? Sim, entendi. Porque aí o Ln a gente coloca para poder jogar o expoente para baixo. Exato, exato. E aí você faz todas aquelas derivadinhas e você vai descobrir que o Ln de L é igual a 1. Porque eu acho que o problema não está aqui no meio, né? Ou está também? Não, tá aí no final. Eu não Tá aí no final. O E que apareceu aí, que eu Tá. não me lembro disso aí. Bom, então, qual que é a operação contrária da multiplicação? Que tem o efeito inverso. Divisão? Divisão, da potenciação. É a raiz? E do Ln? Aí é o que eu não sei, não sei. Né? É o E. É o E. Ah, tá. O E faz o contrário do L. Então, eu vou ter E elevado... Ó, vou escrever um Ln disfarçado. O Ln é log na base E, tá? É a mesma coisa. Eu posso escrever Ln ou log na base E. É a mesma coisa. Igual a E elevado na 1. Agora, eu só posso cortar esse E porque o Ln é log na base E. Aliás, E elevado a 1. Isso aí. Agora eu vou ficar com L igual a E elevado a 1. Tá, esse é o limite, então. O limite é o E, é o 2,7. Ah, que é uma constante esse E, né? É uma constante, é uma constante. E agora eu vou dar uma testada para ver se isso aí é verdade aqui, ó. Vamos pegar aqui um programinha. Ou é uma constante assim como o π, é uma constante da natureza, sabe? Como a velocidade da luz, como o π. Né? Na natureza nós temos várias constantes lindas que a gente que são infinitas, que a gente prefere representar por uma letra, né? Tanto é que se eu escrever aqui E igual, ele vai me dar o valor. Se eu colocar π igual, ele vai me dar o valor. Né? Agora eu vou fazer aquele limite lá, 1 mais seno. Eu vou colocar aqui que vou chamar de L de x, eu poderia chamar F, né? 1 mais seno de x. Melhor ainda é fazer o gráfico disso, eu acho. 1 dividido por x, elevado a 1 dividido por x. Vou fazer o gráfico dessa função, mas vamos focar aqui no zero. Vou fazer de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, que é próximo ao zero. Depois de menos 0,1 a mais 0. Olha aqui, ó, o 2,7 já apareceu aqui, ó. Né? Quando x tende a zero, né? Ó, o limite tende a E. Né? Vou fazer de menos 0,1 a mais 0,1. A gente vai ver praticamente uma reta, vai ver a aproximação linear local, né? Tá aqui, ó. E aqui, eu vou tentar dar um zoom para ver se aparece melhor. Acho que aqui já dá para ver que o programa é tão inteligente que ele não faz o ponto aqui, ó. Porque quando x igual a zero, não existe a função, só existe o limite. Daniel, acho que está 100%, né? Não, agora entendi, professor. Isso aí eu tava com uma dúvida aí desse Ln aí. E não aprende mais nada se fica com essa dúvida. Agora entendi. E aqui está todo o procedimento depois para estudar em casa, né? Aqui eu deixo em branco para a gente fazer depois o procedimento. Bom, vamos fazer uma revisão do capítulo agora, que vai dar tempo de fazer essa revisão ainda hoje. Encontre a derivada dessa função aqui por derivada implícita, né? Então, essa aqui não me parece difícil se eu aprendi bem derivada implícita. Deriva com relação a x, né? Dos dois lados, então vai ficar 3 por lado de fora, a derivada do primeiro vezes o segundo. A derivada do primeiro é 1. Eu comecei errando, hein? Vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mais 4 vezes, aqui ó, 3y² y', porque eu estou derivando com relação a x e não com relação a y, né? Então daí eu derivo com relação a y vezes dy de x.
igual a 8. Agora ficou fácil. 8 menos 3y tem em algum lugar? Tem. 3x mais 12y quadrado, é a C, né? Porque eu passei esse cara para lá dividindo. Encontre a derivada... Bom, essa aqui ficou muito fácil, né? Derivada do ln, eu vou dar para vocês 2 minutos para achar essa derivada do ln. Qual alternativa que é? Façam aí. Derivada do ln de u com relação a x. É u' sobre u. Ou também 1 sobre u vezes u'. Qual que é? A, B, C ou D? O U é o que está aqui dentro. B, obrigado que estão respondendo, senão eu ia ficar doido. U', 2, U, 2x menos 3. Essa aqui é mais difícil, né? Porque não é do cosseno, é do cosseno inverso. Então, eu vou começar pensando assim, ó, y igual a cosseno inverso de 5x. Esse 5x aqui eu vou mudar para uma letra U, cosseno inverso de U. Pensar numa regra mais geral. Ou até poderia deixar 5x, eu vou deixar 5x para ser um pouco diferente do padrão. Então deixa 5x mesmo. Agora eu vou aplicar, viu, Daniel, dos dois lados. Porque qual que é o inverso do cosseno inverso? É o próprio cosseno, né? Seria bom se existisse assim, ó, o E e o E inverso, e não o ln, mas seriam coisas equivalentes. Cosseno de y é igual a cosseno do cosseno inverso de 5x, ou seja, simplesmente 5x. Agora eu vou derivar dos dois lados, usar a derivada implícita. Aqui eu vou ficar com menos o seno de y vezes y' igual a 5. Y' é igual a menos 5 dividido pelo seno de y. Bom, não se encaixa em nenhuma dessas aqui. Mas que eu fiz certo, eu fiz. Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo agora e tentar achar onde que está o cosseno, né? Eu vou desenhar um triângulo retângulo que representa isso aqui, cosseno de y igual a 5x. Vou colocar o ângulo y. Se é o cosseno, né, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de y igual a 5x está muito bem representado por esse triângulo aqui. Mas a derivada é menos 5 dividido pelo seno de y. Bom, o seno de y é cateto oposto pelo adjacente. Qual que é o cateto oposto? Eu não posso inventar. Agora ele vai ter que ser, por Pitágoras, a consequência desses dois. Mas é fácil, né? Cateto oposto aqui é 1 menos 5x ao quadrado. Né? Menos esse lado aqui ao quadrado, que vai dar 25x ao quadrado. Daí você coloca no lugar do seno de y ali, 1 menos 25x ao quadrado. E agora você tem a derivada. Né? É a derivada do cosseno inverso. Pô, como é legal a derivada implícita, né? Ela me ajudou até a achar a derivada do cosseno inverso. Imagine se uma multa sai assim, ó. Limite, quando o ΔX tende a zero, pode acontecer, né? Sobre ΔX de cosseno inverso de 5x mais ΔX, menos cosseno inverso de 5x, né? Sobre ΔX quando o ΔX tende a zero. O cara fica doido? Não tem como fazer isso aqui. Agora, por derivada implícita, fica até relativamente tranquilo. E aqui nós chegamos à conclusão que é a letra D. Se x e y são funções de t e estão relacionadas pela equação, vejam que x e y são funções de t e estão interrelacionadas também. Encontre dy dt e dx dt. Não, encontre dy dt, c dx dt igual a 2 quando x igual a 3. Vou começar devagarinho. Eu tenho 4 vezes x dt menos 3 vezes y dt igual a 6. Eu quero encontrar dy dt. Então, eu tenho que derivar tudo com relação ao tempo.
Aqui eu vou ficar com 4 vezes dx dt menos 3 vezes dy dt igual a 0. Vou isolar o dy dt é igual, né, passar para o lado de lá, 4 dx dt dividido por 3. Bom, isso aqui vale para qualquer tempo. Eu quero para um tempo específico. Um tempo específico quando dx dt é igual a 2 e x igual a 3. Bom, eu só preciso do dx dt, né? Então, dy dt, quando x igual a 3 e dx dt igual a menos 2, é igual a 4 terços vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 8 terços, né? Que é essa letra C aqui. Bem que poderia ter tido aqui um 4x ao quadrado, por exemplo, para continuar um x aqui, porque você não usou esse x para nada aqui. A pessoa fica até na dúvida, mas e o x? Vou usar onde? Não usei nada. Né? Você eliminou ele na derivada. Encontre a área de um... Não, o lado de um quadrado é medido para ser 12 pés. Então, tem um quadrado, lados iguais, 12 pés. Com um erro de medida mais ou menos 0,5 para cima ou para baixo. Isso aí nós fizemos recentemente, né? Mais ou menos 0,5 para cima ou para baixo. Você vai medir, você vai ter um erro da área também. Né? Use diferenciais para estimar o erro, ele nem fala aqui na área, use diferenciais para estimar o erro, claro que é a área, né? O erro do erro não existe. A área de um quadrado, ela é o lado ao quadrado. E eu quero achar o diferencial da área, o dA. Então faz assim, ó. dA, com relação, né? Como a área varia em relação ao lado, quando o dl é pequenininho, tendendo a 0, que é o caso, o dl tende a 0, vai dar a derivada 2L. dA igual a 2L vezes dl. Então, a medida do erro na área é 2 vezes o lado é 12, vezes o dl, que é 0. Eu vou escrever aqui, ó, 1, 2, 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2, vai ficar mais fácil. Aqui eu tenho 24 vezes... Não, vou fazer aqui, 10. 2, não 12. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 12, 120. 120 vezes 10 a menos 2, né? Agora, 1,2 vai dar isso aí. 1,2, que é a letra A. Como potência de 10 ajuda também, não? E aqui um pouquinho mais difícil, né, para dar uma alegria. O limite quando x tende a 0. Né? Quando x tende a 0, eu já estou doido para sair que nem L'Hopital aqui. Quando x tende a 0, eu tenho que tomar um cuidado que em cima vai dar 1. É na 0 é 1. Né? E embaixo vai dar 1. Então deu 1, pronto. Se você tivesse dado uma de doido e calculado o L'Hopital... vou fazer agora do jeito errado, aqui embaixo, errado. Eu aprendi L'Hopital, já saiu aplicando L'Hopital sem analisar se isso é 0 sobre 0. Então, primeiro vamos colocar aqui a resposta certa, que é essa aqui. Daí o cara vem aqui, limite, quando x tende a 0, deriva em cima. Que legal, vai dar E na x também. Deriva embaixo, vai ficar cosseno de x, né? Daí ele substitui. E o cara é tão sortudo que vai dar certo. Não, vai dar E na 1 sobre 1. E na 1 sobre 1, não, vai dar errado. Então, isso aqui está errado. Está errado. A resposta correta é essa, porque eu só posso aplicar L'Hopital em limites indeterminados. Por quê? Porque só lá a função se torna 0. Né? Em tese, é só em limites com esse tipo de indeterminação que eu posso. Mas daí a gente viu que esse aqui é equivalente a infinito sobre infinito, né? Que é equivalente a infinito vezes 0, que nós conseguimos com ln transformar essas coisas aqui
nessas outras aqui, né? E também nós, tirando o mínimo, transformamos essas em limites que eu consigo aplicar no L'Hopital. E aqui as respostas, ó. 6B, 5A, 4C, tem que conferir, né? 3D, 2B, e um C.